Oi pessoal, eu coloquei esse vídeo de fundo do anime Gringar, que infelizmente, provavelmente nunca vai ter uma segunda temporada, porque eu acho que ele combina muito com o sistema que eu vou analisar hoje. Nesse sistema, você vai sofrer bastante para subir de nível, e até para derrotar um bando de goblins. Mas até que isso pode ser divertido. Hoje eu vou falar de Old Dragon. Old Dragon é um RPG brasileiro old school, escrito por Antônio de Sá Neto, o Mr. Pop e Fábio Neme, publicado em 2010 pela Redbox Editora, hoje Buró Brasil. O sistema praticamente abriu as portas da OSR no Brasil. Para quem não sabe o que é OSR, ou Old School Renaissance, é um movimento que consiste em recuperar o estilo de jogo dos RPGs mais antigos em jogos modernos. Se você quer saber mais sobre o estilo de jogo old school e a OSR, eu vou deixar linkado aqui a tradução do Café com Dungeon, do PDF, uma rápida introdução ao estilo de jogo old school. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma análise desse documento aqui também. As regras do jogo se baseiam nas primeiras edições de Dungeons & Dragons, principalmente, creio eu, no D&D BX. Apesar de se basear nas regras do BX, ele não hesita em fazer algumas mudanças que podem ser bem-vindas para o público geral, como por exemplo, ele faz separação entre raça e classe, coisa que não existia no D&D Basic, foi introduzida apenas no Advanced Dungeons & Dragons. Antes era tudo junto. A fim de facilitar o jogo, eles também substituíram o taco pela CA ascendente, o que eu pessoalmente acho muito bom, porque ninguém merece ficar calculando o taco. Se você não sabe o que é o taco, eu vou deixar linkado aqui um vídeo do DM Kiral, o maior youtuber OSR do Brasil na minha opinião, explicando melhor o que é o taco e como ele funciona. O jogo possui 4 raças, que são anão, humano, elfo e halfling, além de 4 classes básicas, o homem de armas, que seria o Fighting Man ou Fighter do D&D, o mago, o ladino e o clérigo, que são as classes e raças do D&D Basic. Existe um suplemento chamado Guia de Raças que pode dar mais variedade para o seu jogo, mas aqui eu vou estar tratando apenas do livro básico. Além disso, ao alcançar o nível 5, essas classes podem adquirir especializações e evoluir, dando origem a novas classes. São elas: Paladino, Bárbaro e Guerreiro para o Homem de Armas, Druida, Caçador de Mortos-Vivos e Cultista para Clérigos, Ranger, Bardo e Assassino para Ladinos e Ilusionista, Necromante e Adivinhador para Magos, totalizando 12 subclasses diferentes atualmente. Ao longo das versões do livro, esse número e essas especializações variaram um pouco. Eu pessoalmente até acho interessante esse conceito de classes adquirirem especializações. Ele inclusive era bem popular no D&D Rule Cyclopedia. O problema é que a progressão do jogo é tão lenta e o jogo é tão mortal que muito provavelmente, começando no nível 1, seu grupo nunca vai chegar ao nível 5 para usar essas especializações. Por exemplo, se você quer jogar com um druida porque gosta do conceito de se transformar em animais, você tem que esperar até o nível 5 para poder tornar seu clérigo um druida, e depois esperar até o nível 16 para poder começar a se transformar em animais. Para chegar até o nível 16, um clérigo precisa de 900 mil de XP, e é porque ele é uma das classes que evolui mais depressa, porque aqui, assim como nas primeiras edições de Dungeons & Dragons, a progressão de nível não é uniforme entre as classes, sendo Ladino a classe que evolui mais rápido e Mago a classe que tem a progressão mais lenta. Tudo bem que isso é herança das primeiras edições, no Rule Cyclopedia era até pior, porque os valores de XP eram os mesmos e as especializações só vinham no nível 9. Mesmo assim, eu pessoalmente acho que gostaria mais se as subclasses seguissem pelo lado do AD&D e já tivessem disponíveis desde o começo. Isso foi uma das características que mais desanimou os jogadores iniciantes que eu tentei introduzir ao Old Dragon. A pessoa vinha animada para jogar com um bardo ou com um paladino e tinha que esperar bastante tempo para poder formar o personagem que queria. Outro problema ainda no que tange às subclasses é que o livro não dá nenhuma explicação em roleplay de como funciona essa especialização. Eu conheci o Old Dragon através de um podcast, que eu vou deixar linkado aqui, e nele um dos criadores, o Mr. Pop, ou o Antônio Pop, explica mais ou menos como funciona. O seu personagem ele já deve ter uma certa tendência anteriormente, e a especialização dele é a consolidação dessa tendência. Um druida, por exemplo, ele já era um clérigo ligado à natureza antes. Provavelmente ele devia até ser um clérigo do domínio da natureza.
E ao chegar no 5º nível, ele consolida essa tendência que ele já tinha, pegando a especialização de druida. Do mesmo modo, um bárbaro era um homem de armas que já era feroz e bestial. E ao alcançar o nível 5, esse aspecto selvagem dele faz com que ele adote a alcunha de um bárbaro. Um paladino deve ser um homem de armas honrado, que ao chegar no nível 5 pode encontrar a fé e se tornar um campeão da justiça, mas isso não é explicado em momento nenhum do livro. Tanto que quase todos os meus jogadores iniciantes estranharam isso. Eles acham que o clérigo tá lá com uma massa e uma cota de malha protegendo uma igreja e do nada, puff, ele resolve ir pro meio do mato, começar só a vestir a armadura de couro e falar com os animais. Claro, você também pode fazer diferente e ir construindo na história como seu personagem muda completamente e encontra a especialização dele. Que nem o Cecil de Final Fantasy IV, que começa como um cavaleiro negro e se torna um paladino. É mais difícil, mas você pode falar com seu mestre para fazer isso acontecer. Ainda sobre essas especializações, eu não gosto muito de terem colocado o Ranger como uma subclasse de ladino ao invés de homem de armas. Para mim, o Ranger é um guerreiro que vive em ambientes selvagens e é habilidoso em rastrear e explorar, assim como o arquétipo do Aragorn, que deu origem ao Ranger. E assim como era no próprio D&D original e no AD&D, onde o Ranger era um arquétipo do Fighting Man. Inclusive, na minha edição do livro, que é mais antiga, de 2015, tem um textinho chamado "O Ranger agora rouba", em que eles explicam o porquê dessa decisão. Mas não me convenceu muito não. Nas novas edições esse texto nem existe. Bem, não que seja um defeito em si, mas é só mais minha opinião, eu não gosto muito disso. Se você for um iniciante em jogos old school, eu recomendo que você não jogue de mago. O mago aqui começa com uma única magia no nível 1, e demora horrores para subir de nível. Todas as classes demoram, mas como eu disse, o mago é que precisa de mais XP. Tudo bem, nos níveis mais altos ele se torna a classe mais poderosa do jogo, sendo capaz de conjurar magias poderosíssimas. Mas isso se ele chegar em níveis altos, porque ele possui um D4 como dado de vida, não usa armadura e não pode usar nenhuma arma à distância, se limitando a usar o cajado e a adaga melee. Ele também não ganha magias automaticamente quando sobe de nível. Ele tem que aprender copiando do grimório de outros magos, mas isso eu até acho legal. Enfim, a fragilidade do mago também é algo que faz sentido, mas ainda é algo que pode dificultar a sua vida, porque, como eu disse, o jogo é muito mortal. Para você ter uma ideia, minhas campanhas nunca saíram do nível 2 antes de dar TPK, e mesmo assim duraram meses, porque, como eu disse, a progressão é bem lenta. Claro, o mestre pode até acelerar essa progressão, mas só se ele der muito XP por outras coisas fora do combate, como por exemplo o XP por interpretação. Além de lenta, a progressão é bem simples também. Quando você sobe de nível, normalmente você só vai ganhar mais uns pontos de vida e umas melhorazinhas em saves e no bônus de ataque. Se for um clérigo ou um mago, ganha mais espaços de magia também, e ladinos e clérigos ganham aprimorada nas suas respectivas tabelas. Nada de talentos, classe de prestígio, multiclasse, etc. O que eu pessoalmente acho muito bom, porque inviabiliza o jogador combeiro. O livro é todo ilustrado e a edição atual é colorida, ao contrário da minha, que ainda é em preto e branco. Eu pessoalmente prefiro as ilustrações da edição antiga. Combina mais com o estilo old school que o jogo se propõe a ter. E lembra as ilustrações do AD&D e do D&D Basic, do D&D Zero. Um ponto forte do livro é que ele é bem completo. Tem tudo o que você precisa para começar a jogar. Tem as regras para a criação de personagens, tem os equipamentos, regras de combate, itens mágicos, magias e um bestiário no final também, com alguns monstros. Não é como o D&D que você precisa comprar 3 livros, o Player's Handbook, o Monster Manual e o Dungeon Master Guide. Aqui você tem tudo em um livro só. Claro que com bem menos variedade, já que ele tem que compilar esse conteúdo em só umas 200 páginas. Mas claro que você pode melhorar sua experiência e dar mais variedade ao jogo comprando os suplementos dele, principalmente o bestiário. Falando em suplementos, até agora esse é um ponto alto do Old Dragon. Ele tem suplementos muito interessantes que podem mudar completamente seu estilo de jogo. 2 exemplos são o Senhores da Guerra e os Senhores da Guerra Vikings. O primeiro vai ambientar você em uma campanha realista na Alta Idade Média por volta do ano 500, muito inspirado nos livros das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que a propósito é minha série de livros favorita. Enquanto Vikings vai permitir que vocês joguem ainda na Idade Média Europeia, mas um pouco mais à frente, na época das invasões vikings.
mais ou menos na pegada da série Vikings, dos livros das Crônicas Saxônicas, também do Bernard Cornwell, ou para os otakus na época de Vinland Saga. Além dos suplementos, o jogo possui algumas aventuras prontas bem interessantes, inspiradas nas aventuras clássicas de D&D, como o Forte das Terras Marginais. Se vocês quiserem uma análise, inclusive, comenta aí. Também está saindo uma série de livros de aventuras originais, inspiradas nos mitos de Lovecraft, chamada Crônicas das Chamas. Até agora só tivemos acesso à primeira aventura, que chama A Relíquia do Vale do Trovão. Eu já li e gostei bastante, mas eu estou esperando saírem as demais aventuras para eu poder mestrar elas juntas. Algo que pode ser considerado tanto um defeito quanto uma qualidade é a falta de regras. O livro propositalmente, pelo menos creio eu que propositalmente, não dá direcionamento para muitas regras, o que dá abertura para o mestre improvisar e criar as próprias regras, caso ele goste disso. Mas devido à falta de direcionamento, mestres iniciantes, sem experiência em improviso, podem acabar não sabendo lidar muito bem com muitas situações. Para me ajudar a fazer essa análise, eu pedi para que alguns dos meus jogadores me passassem a opinião deles sobre o sistema, e eu vou fazer alguns comentários em cima. Minha jogadora, que pediu para ser identificada como Capivara da Lisandra, disse que para ela o maior problema é que tem pouca opção de raça e classe, e é tudo meio truncado. Como eu falei, a pouca variedade do livro básico pode ser um ponto negativo para muita gente. Quem é old school provavelmente não vai se importar muito com isso, mas não se pode dizer o mesmo do público geral. E o que ela achou bacana é o fato dele ser um sistema simples e o livro ser pequeno. Então, se você for um iniciante ou só quiser jogar algo mais simples mesmo, ele se encaixa bem na proposta. Um outro jogador da minha mesa, que também já mestrou de Dragon e pediu para ser identificado como Anão Clovis, concordou com a Capivara em dizer que os pontos positivos para ele são um sistema ser bem simples, que você pode pegar e jogar, principalmente para quem já conhece e gosta da cena OSR. Outra coisa boa é que o sistema tem muito conteúdo adicional, não só da própria editora, mas também da comunidade dele, que é bem ativa. Tem vários cenários e aventuras publicados, inclusive gratuitos, que saem todo ano no evento Old Dragon Day. Também tem um detalhe muito legal, que impressiona muito Clovis, e eu confesso que eu gosto muito disso também, que são as descrições dos monstros, que ajudam pra caramba o mestre. Apesar de serem pequenas, elas são muito descritivas e têm fatos muito legais, tipo quais monstros têm afinidade com quais, o comportamento deles, e até no que o monstro pode ser valioso. Como, por exemplo, a pele de um pode ser usada para fazer armaduras, a baba de outro pode ser usada para fazer uma cola, os olhos de um terceiro são usados nas poções. São uns detalhes bem maneiros que não se vê em qualquer sistema hoje em dia. Agora, como os pontos negativos para o nosso anão, o principal é que o sistema é muito genérico. Não necessariamente em questão de cenário, mas de mecânica de game mesmo. Não tem nenhum sistema ou mecânica peculiar dele que seja chamativo. Isso incomoda o Clovis, porque na visão dele os sistemas devem ter pelo menos uma mecânica singular que você lembre só de ouvir o nome dele. Por exemplo, você fala de DCC, Dungeon Crawl Classics, que a propósito é meu sistema favorito, e se vocês pedirem eu posso fazer um vídeo dele. Você lembra de cara de aventura funil, personagem nível 0, ponto de sorte, magia mercurial. Nesse ponto eu discordo um pouco. Porque, a meu ver, se o sistema tem a proposta de ser um retroclone das primeiras edições de D&D, ele não tem necessariamente que tentar ser único, só se aproximar das regras originais. Entretanto, é interessante se analisar também que ele muda muitas regras também. Como, por exemplo, ele muda os saves de maneira que eles ficam mais próximos da terceira edição de Dungeons & Dragons, com fortitude, reflexos e vontade. Ele trocou o taco pela CA ascendente. Ele incluiu um sistema de domínios divinos que, se eu não me engano, foi introduzido no AD&D 2ª edição. Então, se eles fizeram essas mudanças para deixar o sistema mais interessante, até que poderiam ter criado novas mecânicas para tornar ele mais único também. Outro ponto é que ele não dá muitas ferramentas para ajudar o mestre a balancear os encontros. E embora o Clovis saiba que a proposta da OSR não incentivar o balanceamento, tem pessoas que vão querer fazer isso. E essa falta de suporte acaba por deixar ele muito mortal. O mestre pesa a mão na dificuldade dos encontros muito fácil, e até sem querer. Do ponto de vista do jogador, nosso anão gosta do jeito que as classes funcionam, mas ele ressalta que tem uma classe que a mecânica é um pouco mais complicada e mal explicada no livro, e que parece que piorou nessa versão mais nova, que é a do Ladino.
Ele aponta que a mecânica de desarmar armadilhas é muito mal explicada e mais complicada do que deveria ser. Eu vou ter que concordar também. Eu entendo que eles tentaram solucionar um problema que vinha desde que o Ladino surgiu no suplemento Greyhawk do D&D Zero, se não me engano, que é como usar as habilidades dele sem alienar a narrativa. Mas a meu ver a solução não foi boa e muito menos foi bem explicada. Por último agora, as impressões do player que pediu para ser identificado como meu amigo gordo. Na perspectiva dele, de quem começou na 5ª edição e depois foi para o Old Dragon, ele achou muito estranho. Para ele, foi como se ele estivesse jogando um jogo de PlayStation 2 para depois passar para o de PlayStation 1. Você vê a quantidade de limitações do jogo e regras que o próprio sistema impõe. Quando ele começou a jogar Old Dragon, ele achava o sistema muito chato, truncado e cheio de limitações que impediam a gameplay, e muitas regrinhas que ele considerava bestas e que a 5ª edição não prezava tanto. Por outro lado, algo que ele gostou foi que apesar do jogo ser bastante difícil dos personagens sobreviverem e os próprios personagens serem bastante limitados, algo que torna o jogo divertido é que você passa a se preocupar mais e ser mais cauteloso com as suas ações, justamente por não ser tão poderoso, o que faz um desafio diferenciado. E hoje, enquanto eu estava fazendo a edição desse vídeo, por uma feliz coincidência, a Buró Brasil anunciou que vai lançar a 2ª edição de Old Dragon. Pessoalmente, isso me pegou um pouco de surpresa, mas eu acho que pode ser interessante. Vamos ver como vai ficar o sistema, se eles vão manter as coisas que eu reclamei aqui nesse vídeo, se vão melhorar, o que vai mudar, o que vai permanecer. E só nos resta esperar para ver como vai ficar o jogo, né? Pelo que disseram, vão ter playtests abertos. Então, se alguém quiser se inscrever nos playtests, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E vão lá conferir. Conclusão. O sistema é ruim? É difícil dizer isso, até porque bom e ruim são conceitos relativos. É possível que você seja muito fã do estilo old school e goste muito, ou que você seja um jogador que gosta de jogos mais modernos e mais mecânicos, estilo Pathfinder e Tormenta, e você vai odiar esse jogo. O que eu posso dizer é que ele certamente não é para todo mundo. E eu nem creio que ele seja um sistema de entrada, como ele tenta se vender. Um mestre inexperiente não vai saber lidar com ele. E jogadores inexperientes muito menos. É muito possível que todos acabem frustrados pela progressão lenta, pelo baixo poder dos personagens, pela pouca customização, pela mortalidade alta e etc. Eu diria que esse sistema ele é para mestres e jogadores que já conhecem e gostam do estilo OSR. Se for o seu caso, se você está cansado de sistemas cheios de bonecagem, de combeiro safado, que nem Tormenta, e sistemas cheios de regras como Pathfinder, de sistema onde é muito fácil ficar mega poderoso e o jogo perder o desafio, que nem D&D, esse é o sistema ideal para você. Você se interessou? Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo onde vocês podem comprar o livro do Old Dragon. E se você está na dúvida ainda, você pode baixar ele de graça no site da editora. Baixa lá, testa ele, se você gostar, você compra o livro. Se você gostou do vídeo, dê um like, se não gostou, dê um dislike e comenta no que eu posso melhorar. Se eu falei alguma besteira ou algo que você não concorda, deixe aí nos comentários, além de sugerirem temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Até mais!